Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do ImoCast, que é o podcast do Imo Brasil. O Imo é o Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional, fundado pelo sociólogo holandês Adrian Beckman, há 19 anos, e que tem o foco na liderança horizontal nas organizações, baseado num tripé que a gente cuida e valoriza muito, que é criar um bom processo, fazer isso em diálogo com os nossos clientes, com os nossos parceiros e conectar com o momento de vida de cada um, né? E com a biografia de cada um e a biografia da própria organização. Então, isso é algo que é a nossa base, que nos deixa muito feliz. E esse episódio tem exatamente esse caminho, né? É um diálogo informal e gostoso, é um processo que tem começo, meio e fim, e o que aparece aqui é a biografia dos nossos entrevistados, a quem eu agradeço, aceite o convite, e estou aqui, meu nome é Josefina, e meu colega de consultoria, Paulo, e hoje nós vamos ter a contribuição tão rica do Hugo, que é o diretor da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, a quem eu quero agradecer muito por estar aqui e ouvir essa sua rica biografia pessoal, profissional, empreendedora, inovadora. Muito obrigada. Olá, Josefina. Olá, Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto lisonjeado em poder estar compartilhando esse espaço aí, ImoCast, com vocês. Legal. Conta um pouco da sua história de vida, como é que você começou, como é que é essa carreira na direção, na parte acadêmica, mas também o que te trouxe até aqui. É interessante porque eu fiz educação física e até um tempo da minha vida eu acreditei que eu tivesse feito educação física porque eu fui nadador. Então foi a natação que me levou. Mas um dia me pediram para dar um relato sobre a minha vida profissional, sabe? E nesse relato eu me dei conta que foram os problemas de saúde que eu tive na infância, que foram muito mais importantes para a minha escolha profissional do que a própria natação. Levei um tempo para entender isso. E aí veio uma imagem muito forte na minha cabeça, que eu era criança, asmático, fui internado. E talvez minha mãe, na sabedoria de toda mãe, né? Ela me comprou um tênis e colocou do lado da cama. A hora que você ficar bom, você vai usar seu tênis novo. E aquilo para mim foi uma motivação, né, para sair daquele hospital e botar o meu tênis novo. E quando eu estava fazendo essa gravação para falar o que te levou, e aí eu me dei conta, olha, eu sempre achei que foi por causa da natação, mas foi pelo bem que o movimento fez para minha infância, né? Porque eu comecei a nadar por causa da saúde, né? Então isso que me levou a fazer educação física hoje, está mais claro na minha cabeça. E eu sou de Bebedouro, uma cidade a 70 quilômetros de Ribeirão, mas eu fui fazer faculdade em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Por que você foi tão longe? Porque eu gostei do curso, porque eu queria esse desafio. E aí de Londrina, mesmo sendo bebedourense, eu fui fazer um mestrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei por 20 anos no Rio Grande do Sul, até que eu fiquei sabendo que abriu um curso de educação física aqui em Ribeirão Preto, né? E meu amigo, quando me contou, eu falei, eu não quero nem ouvir, porque eu estou estabelecido no Rio Grande do Sul, por favor, não me fale nada. E eu fiquei por 2 anos pensando nisso, da possibilidade de vir para Ribeirão. E aí quando saiu um concurso que seria a minha área, que seria muito importante para mim, eu falei, faça esse concurso ou não? E aí uma irmã me falou, olha, o não você já tem, vai lá. Se você passar, você vai poder decidir se vai ficar ou não. E se não passar, você foi lá e tentou. E eu vim com essa cabeça, acabei passando, e estou há 12 anos aqui na Escola de Educação Física já. 12 não, 13, porque eu entrei quase 13, em 2011, setembro de 2011, 5 de setembro de 2011. Mas eu levei 10 anos para começar a me envolver outra vez com a gestão, porque eu estava muito envolvido com a gestão na universidade que eu trabalhava no Rio Grande do Sul.
que você fazia lá? Eu fui coordenador de curso, depois diretor de unidade e depois assumi a função de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E para mim foi uma surpresa, porque eu fiquei muito inserido na questão da gestão acadêmica, muito, e não sabia que aquele era o meu perfil. Quando eu recebi o convite para ser o pró-reitor, eu falei para o reitor, mas por que eu, né? E aí ele falou qualidades ou características que eu tinha que eu nunca tinha me dado conta, né? E uma delas é capacidade de negociação. Capacidade de negociação e facilidade de entrar em diferentes ambientes. E, de fato, depois, quando eu comecei a militar na gestão, eu percebi isso, né? E quando eu entrei... Desculpa a interrupção, eu entendendo negociação no ambiente universitário, é a capacidade de lidar com pessoas. Eu diria que é mediar conflitos. Uhum. Mediar conflitos. Está junto a seres humanos. Exatamente. Mediar conflito. E aí tem uma outra questão que é muito interessante nessa questão de mediar conflitos, que na época o reitor viu que eu tinha essa capacidade e eu não sabia onde eu tinha aprendido essa capacidade. E não tem melhor lugar para você exercitar a mediação de conflitos que no meio esportivo. Porque, principalmente em equipes, seja de esporte individual ou esporte coletivo, há muitos interesses, há muitas necessidades, há uma disputa por espaço dentro da equipe, fora da equipe. E eu sempre acreditei que a melhor forma de lidar com esse ambiente no esporte seria de uma forma democrática. E isso não é consenso no mundo do esporte, né? Porque há situações que tem que vir de cima para baixo. Ou seja, o treinador ele coloca uma situação, ele faz uma imposição porque ele vê que aquilo vai ser fundamental para a equipe. Mas há situações que você deve compartilhar a decisão com a sua equipe sem que você esteja transferindo a responsabilidade para a equipe, que isso é muito importante, porque o treinador no esporte é o porto seguro. Se os atletas perceberem que ele está inseguro, o time pode ser até bom, o time até pode ser uma seleção, mas se ele perceber essa instabilidade do líder, vai por água abaixo. Então, eu sempre acreditei na conversa. E como é compartilhar isso? Olha, no final de semana nós vamos jogar com tal equipe e eu estou querendo decidir a forma de marcação. Alguém já jogou? Alguém conhece? Aí um atleta diz, olha, eu conheço, no caso, por exemplo, do futsal que eu trabalho, eu conheço o pivô e se não tiver alguém lá, sempre próximo dele, ele vai desestabilizar o nosso time. Então aí o treinador fala, então vamos fazer uma marcação individual no pivô. Então o que eu estou ouvindo é você envolvia os seus atletas, trazia a questão, né? Abria espaço para eles contribuírem. Perfeito. E aí você reassumiu o seu papel, então nós vamos fazer isso. Exato. E então, o líder que ele está seguro, nesse sentido, quando você usou a palavra democrático, você explicou o democrático nesse contexto. No final, a decisão ele toma. Sim. Ou tendo ouvido a todos. Tendo ouvido, ele toma a decisão a partir de ter ouvido o pessoal. E aí ele mantém a segurança dele. Exatamente. E o grupo se referencia nessa liderança aqui. Mesmo tendo ouvido, ele tem a decisão final. E aí, Paulo e Josefina, acontece algo muito interessante dentro dessa estrutura. Você cria um vínculo mais forte entre a sua equipe. Estou falando no caso do esporte. Quando eu migrei para a gestão, e aí minha experiência é na gestão acadêmica, e a primeira experiência foi na gestão acadêmica de uma instituição privada. E depois a experiência de gestão numa instituição pública, né, tem uma série de diferenças. Eu hoje entendo que na instituição pública os desafios são maiores e por isso a maior necessidade desse vínculo com a equipe. Por que isso, Hugo? Porque na privada você demite. E na pública você não tem a capacidade de tirar o que não é bom. Então você tem que ter muito jogo de cintura para tentar recrutar aquela pessoa, para tentar
conquistar aquela pessoa para a equipe de novo. E aí que eu acreditava que a questão da gestão compartilhada poderia dar certo. Mas no mundo da gestão as pessoas nem sempre veem essa possibilidade de compartilhamento. Inclusive há uma crítica, né, que eu aprendi com a IMO, né, que não é só no chicote e na cenoura que as coisas dão certo, né? E isso, para mim, quando eu vi isso, olha, tem o estilo chicote e cenoura. Eu identifiquei um monte de pessoas do staff que gira em torno de uma direção de uma instituição pública ou particular que acredita muito nisso. Não está rendendo, poxa, então coloque alguém para cuidar, pressione, intimide, mostre que você está monitorando o chicote. E eu descobri que isso não dá certo numa questão muito particular do esporte, que é quando você trata com um atleta adulto que quer conciliar vida social com a vida de atleta. Então, eu trabalhei num clube que tinha um supervisor. O supervisor é aquele coordenador que cuida da logística, onde vai comer, qual hotel que vai ficar. E eu trabalhei nesse clube que tinha um supervisor de experiência de 40 anos no mundo esportivo. E ele era a cabeça, o chicote e a cenoura, né? E ele tinha algumas questões que ele tinha razão nisso, da chicote e da cenoura. Mas e ele era aquela pessoa que não adianta conversar, não adianta. E quando você começa por exemplo, e aí, qual que é a ideia dele? Temos que sair à noite para ver quem está em bar, para ver quem está saindo, para quem não está se cuidando, fiscalizar. Vigilância. E eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei, porque quando a pessoa respeita pelo medo, ela vai respeitar só na sua frente. Quando você virar as costas, ela vai fazer questão de fazer o que é errado. E aí eu reuni o pessoal, o negócio é o seguinte, para resolver essa questão que nós estávamos tendo um problema. O instrumento de trabalho de vocês é o corpo, ok? Então, vocês têm que cuidar do corpo. Se vocês não cuidarem do corpo, vocês vão perder espaço na equipe. E se vocês perderem espaço na equipe, muito provavelmente vocês vão perder espaço no mundo esportivo. Então, se vocês quiserem sair, quiserem virar à noite e isso não interferir no desempenho em quadra, o problema é de vocês, porque todo mundo é adulto. Agora, se isso interferir, vocês vão perder espaço não por retaliação, porque é uma questão natural de que um atleta que não cuida do corpo vai perder desempenho. É isso que vai acontecer. Pronto. Não teve mais nenhum tipo de problema de atleta. E o atleta que eu sabia que gostava da noite, isso é clássico no mundo do esporte, não deixava a peteca cair dentro do campo, dentro da quadra, eu não me envolvia. Se ele sabia lidar com isso, eu não me envolvia. Então, quando eu levei essa experiência, conversa e olha, a decisão é sua. Para a gestão que eu aprendi no esporte, eu vi a importância dessa horizontalidade. Nós estamos no mesmo barco e se você não remar para o mesmo lado, é que tem aquela frase, não adianta vento a favor se você não sabe para onde ir. Uhum. Então, foram essas minhas experiências de vida no esporte, né, no esporte competitivo, que me ajudou muito na gestão. E outra questão é a pressão, né? Não, é interessante que vem alguém de fora, tem algo assim que chega para você, assim, eu enxerguei uma habilidade em você que você não tinha enxergado. Exato. Alguém te dá um retorno, fala que tem uma competência, quero te dizer, e falou, não tinha consciência dessa, né? Dessa Exato. Competência. E isso cria uma gratidão, sabe? A pessoa fala, poxa, o cara apostou em mim enquanto ninguém estava apostando. Nem eu. Você não tinha nem conhecimento da habilidade. Não, tanto é que eu não aceitei na hora, eu pedi... Eu lembro quando ele falou, você tem 2 horas. Era uma situação extrema de uma crise na instituição, com a saída de uma pessoa muito importante.
que tinha declinado do cargo. Ele falou, eu não quero que você fale com ninguém, você sai aqui pela instituição, converse com as árvores, faça o que quiser, mas você não pode falar para ninguém, e daqui 2 horas eu quero te ouvir. Então, falei, poxa, o cara acreditou, então isso é bom. Isso no terreno, isso é uma habilidade de se relacionar, assim, você falou da questão dos conflitos, mas assim, nossa leitura de que é uma habilidade de lidar com pessoas. Né? Então, isso entra no terreno que a gente fala da liderança. Para ser um bom líder, tem que ser pessoas que conduzem bem esse entorno de seres humanos. E atual, você sai de uma instituição privada e vem para uma instituição pública. Faz a transposição, assim, de lidar com um mundo diferente. O mundo é o mesmo, acadêmico, né? Mas realidades de pessoas bem diferentes. Completamente diferente. E isso foi um desafio bom para mim. Foi um desafio muito interessante, sabe? E quando eu descobri a questão da gestão horizontal, porque por enquanto para mim a gestão horizontal era só uma crença. Tá. Era apenas uma crença. Eu acredito que se eu conhecer a pessoa além das 4 linhas, isso é muito interessante também. Porque eu já ouvi falar treinador assim, olha, a minha responsabilidade é com a pessoa dentro da quadra. Que são as 4 linhas. As 4 linhas. Fora da quadra não me interessa, olha só. Pelo fato de eu não sair à noite para fiscalizar que o pessoal está ou não se cuidando, não significa que eu não estou preocupado. A minha forma de preocupação é o seguinte, olha, eu quero que você cresça e por isso você tem que cuidar do seu corpo. Eu me interesso, mas não vai ser eu que vou tomar essa decisão por você. Então, eu tenho interesse pela pessoa. Então, porque poderia parecer contraditório, mas você acabou de falar que, não, eu não queria sair para fiscalizar, porque eu entendo que isso não dá resultado. Mas convencer a pessoa a fazer o que é certo, né? Então, eu tinha essa crença, eu tinha acreditava, mas nunca tinha compartilhado, porque não é um consenso, como eu havia dito. E quando eu comecei a me relacionar com essa metodologia que a IMO traz tão bem, eu falei assim, poxa, então não é coisa só da minha cabeça, né? Essa questão de que se eu não sei por que eu tenho que decidir, e então, se eu não sei, eu vou procurar quem sabe para me ajudar a decidir. Mais uma vez, não é transferir a responsabilidade para um jardineiro, mas é perguntar para o jardineiro, da experiência dele, qual seria a melhor decisão. E aí eu tomo a decisão com base na experiência do jardineiro. Eu achava que aquilo ali era uma coisa meio minha, que era uma coisa que eu acreditava e que eu tinha comigo que daria certo e que deu certo, mas era muito intuitivo. E que a definição da equipe, pra gente que não é da área de esporte, a não ser que é mãe de estudante, agora não, profissional da área de educação física, né? Era interessante porque é sempre uma pergunta do ponto de vista de liderança de equipes, se for pensar em termos de atletas, tudo isso. Mas aí você faz a descrição onde, no sentido, a sua palavra democrática, eu converso com as pessoas e um treinador, quando ele toma a decisão baseado no diálogo com todo mundo e ele se sente seguro, ele transmite a segurança para todo mundo. O que você transpôs intuitivamente ao conhecer a liderança horizontal, que você pode fazer isso com qualquer pessoa. Você citou o jardineiro. Exatamente, qualquer pessoa. Eu uma vez vi uma situação do treinador autocrata, numa situação de extrema pressão, uma semifinal, e só vou contextualizar, era na época que o goleiro no futsal passou a ter a função de jogador linha. Isso bagunçou toda a estratégia do futsal, porque a gente estava jogando e de repente tinha um a mais na quadra, que era o goleiro linha. Saiu o goleiro, entrava um jogador que tinha a função de goleiro, mas era principalmente para ser goleiro linha. E a gente estava numa semifinal e o time que a gente estava competindo usou essa estratégia que era nova para a gente. E nós nos perdemos no primeiro jogo na marcação, que era algo novo, ninguém sabia. E o treinador, uma pessoa que eu tenho muito apreço, mas ele era daquela visão de bater relógio.
Então, se falei para a direção que o treino vai ter 2 horas, vão treinar das 7 às 9. Mas eu estava falando, olha, tem que parar porque eles estão muito cansados. Não, mas a gente falou das 7 às 9. Então, ele era muito focado, uma pessoa excelente, mas ele tinha essa visão. E a decisão tinha que ser dele, ele que sabia. E ele sabia mesmo. Ele é muito, muito inteligente, um raciocínio abstrato muito legal. E ele fez uma forma de marcação no segundo jogo. E treinamos a semana inteira aquela forma de marcação, que a gente chama de meia quadra. E na hora, antes do jogo começar, imediatamente antes do jogo começar, no futsal as equipes se juntam para fazer um grito, coisa e tal. E eu participava desse momento com a equipe, porque eu coordenava a preparação física. O treinador não participa desse momento, mas a preparação física participa desse momento, porque dá o aquecimento, o treinador já está no banco, a gente dá o aquecimento, está dentro da quadra. E na hora do grito da equipe, um jogador veio e falou assim, nós vamos fazer marcação individual. Isso significa o seguinte, que eles abriram mão de uma semana de treino para fazer algo que não foi treinado, mas que eles acreditavam. Entendeu? E eu pensei assim, nossa, agora, como se diz, a vaca foi com a corda. Porque se treinando o pessoal não conseguiu, imagina tomar a decisão. Se o treinador tivesse no começo da semana perguntado para o pessoal, eles iam falar, eu acredito que o homem a homem é melhor. Mas ele não perguntou, ele definiu que era só meia quadra. E aí os jogadores não usaram a estratégia do treinador, ganharam o jogo, classificaram para a final, e o treinador comemorou junto. Se fosse eu estaria deprimido. Eu não sei se ele percebeu, é óbvio que ele percebeu o que aconteceu. Como um indivíduo então, experiente. E aí que eu falei, olha, não dá certo. Às vezes dá certo, isso que eu vou falar às vezes dá certo se eu estou com pessoas que têm uma certa limitação para entender a situação. A gente diz no esporte coletivo fazer a leitura do jogo. Quando o atleta ele não consegue fazer a leitura do jogo, ele tem que ser meio conduzido. Tá. Ele tem que ser orientado. Olha, você precisa fazer exatamente isso. É aquele jogador que você fala, olha, você vai ter que marcar o Paulo. E se o Paulo sai da quadra para ir no banheiro, ele vai junto, entendeu? Porque ele não tem capacidade de tomar decisão. Ele é um cumpridor de tarefa. Nessas horas, o treinador é autocrata. E o gestor tem que fazer isso também, na minha percepção. Tem que chegar e algumas pessoas, e eu não vejo isso como demérito, são bons cumpridores de tarefa. Entendo. Aí, no caso, o treinador, quem tem a responsável, ele entra nesse jogo entre ouvir as pessoas e considerá-las dentro da sua individualidade. Por outro lado, também considerando essa individualidade, ele tem consciência que determinadas pessoas precisam ter um grau de condução maior. Né? Exato. Está no terreno da liderança. E que talvez não teve essa base, então essa base precisa ser dada, né? E pegar na mão e ajudar. Exatamente. Eu vi essa situação na prática. Eu sempre vou puxar para a minha experiência no esporte, né? Que esse treinador era muito respeitado. Muito respeitado, esse treinador mais autocrata, mas ele tomava a decisão. E eu falei para ele um dia, olha, eles não estão te entendendo. Eles não fazem, não é porque eles estão te boicotando. Eles não estão entendendo você. Eu pergunto para eles falam que estão entendendo. Eu falei, porque eles têm medo. Aí ele falou, será? Eu falei, deixa eu provar? Então tá. Ele foi num quadro e explicou o treino que ia ser. Um treino extremamente bem elaborado, complexo. Vocês entenderam? Sim, entendemos. Senhor. Sim, senhor. Aí eu falei assim, você, Josefina, você entendeu? Sim. Entendi. Então vem aqui na frente e explica para os seus colegas. Explicar eu não consigo. Eu falei, ok. Aí eu falei, você entendeu que eles não estão te entendendo? E aí que uma outra coisa que eu aprendi é que para fazer uma gestão dessa, não basta conhecer o profissional, tem que conhecer a pessoa também. Eu convivi com atleta aí do esporte individual. E aí é o além das 4 linhas. Além das quatro linhas. Além das 4 linhas. Um jogador veio e pediu uma cama de casal.
dá uma cama de casal para ele. Isso é importante para o sentimento dele dentro da quadra. Mas vai mais do que isso, de atender interesse, vai de entender como é que eu chego naquela pessoa. Tem atleta que, antes da prova, você chega e fala, vai, eu acredito em você, vai lá, arrebenta, coisa e tal, e ele se enche de motivação e vai. Tem gente que fala assim, vai, agora é com você, eu sei que você pode, ele começa a chorar. É muito peso. É muito peso. Então, se eu não conhecer a pessoa... A mesma receita não exatamente, vai funcionar. não vai. Não vai funcionar. Exatamente isso, Josefina. Se eu usar a mesma receita, não vai funcionar. Então, para eu poder compartilhar experiências e tomar decisões na gestão com esse modelo, eu tenho que conhecer o ser humano. E não é superficialmente, não. Eu tenho que saber por que ele chegou e não me cumprimentou. Talvez não seja um problema comigo. Talvez seja um problema que ele está passando e que talvez eu tenha que chegar e falar assim, posso te ajudar? Se ele falar assim, não, eu falei, ok, então. É interessante você tocar nesse assunto, assim, a gente, do lado de cá da consultoria do IMA, a gente valoriza isso e tem como cerne. No caso, sei que a Josefina prestou consultoria. E aí, você está vindo aqui na tua vida por um aspecto intuitivo, está lá em Santa Maria, né? Exatamente. Passo Fundo depois. Passo Fundo. Aí você tem uma possibilidade de ter um convite em Ribeirão Preto que tá no terreno da tua área profissional. Agora é um outro microcosmo, né? Sim. Diria assim. E aí caminha intuitivamente e descobre o IMO. Sim. E como é essa... entre descobrir o IMO, esse encontro até o momento, assim, né? Eu estava no início da gestão e eu dou aula, né? Apesar de hoje eu estar ocupando um cargo administrativo, eu continuo com a minha função de professor. Então, eu ministro aulas em disciplinas e eu estava falando sobre a gestão do esporte, como se faz a gestão do esporte em países que se destacam nas Olimpíadas e fazendo um paralelo com o nosso país. E eu sempre digo que a gente ganha uma série de medalhas no nosso país, agora vem a Olimpíada de 2024, muito mais pelo brio dos atletas do que por uma estrutura organizacional que possibilite o crescimento. E eu estava falando sobre essa questão de gestão e tinha um gráfico que tem a estrutura do esporte de alto nível no Brasil, com as caixinhas, sem se comunicar. Então tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal, que não se comunicam. E aí eu mostrei uma estrutura clássica do esporte, da organização, da estrutura organizacional do esporte em países que o esporte dá certo, né? Nosso dá certo e a gente não sabe por quê. Eu digo, uma frase, só fazer um parênteses, né? A frase a diferença de prática, teoria e praxis, né? Onde você junta a teoria e a prática. Prática é onde tudo dá certo e você não sabe por quê. Teoria, a pessoa sabe tudo e nada dá certo. Então, eu estava discutindo a questão do esporte mundial em países, né, que tem sucesso, independente da estrutura, que se conversam. As diferentes instâncias se conversam. Os treinadores têm contato. E aí tinha uma aluna que no final da aula falou assim, professor, o senhor está na gestão, né? Assim, eu vi que o senhor gosta disso e queria dizer que a minha mãe, ela trabalha com gestão e ela trabalha com gestão horizontal. E eu falei assim, olha, esse termo existe. Não é só intuição. É porque a minha intuição era horizontalidade. Uhum. E a gente, na USP, quando a gente se propõe a assumir um cargo, é por eleição e você tem que fazer um plano de trabalho, um plano de gestão. E no plano de gestão eu coloquei da horizontalidade. Tinha 3 eixos, que é comunicação,
excelência acadêmico-administrativa e gestão e inovação. São os 3 pilares da gestão que a gente elaborou. E tudo isso se conversando, tanto é que os símbolos são 3 argolas, né, fazendo a intersecção da comunicação, da excelência e da gestão e inovação. E eu usei o termo horizontalidade. E aí a Maria Rita, filha da Josefina, que formou com a gente na Escola de Educação Física e Esporte da USP do campus de Ribeirão Preto, falou assim, a minha mãe trabalha com gestão horizontal. Eu falei assim, deve estar de brincadeira. Eu usei um termo intuitivamente, eu estou falando sério, sabe? Intuitivamente, dessa questão de horizontalidade, de ouvir as pessoas. Está escrito lá e encontrei uma aluna que a mãe trabalha com gestão horizontal. E aí eu fui procurar. E aí eu fiz visitas, né, aos locais que têm essa metodologia. Hospital Santa Filomena. Hospital Santa Filomena. Em Olambra. Tive experiência lá em Olambra com uma série de gestores que faziam essa metodologia. E eu voltei encantado, assim, tipo... sabe quando você encontra a sua tribo? Foi esse o meu sentimento. Eu encontrei minha tribo. Encontrei um pessoal que não acredita apenas no chicote e na cenoura. Né? Tem um pessoal aí que tem uma linha de pensamento que tem mais a ver comigo do que a cenoura e o chicote. E aí, nossa, foi para mim um casamento perfeito. Eu gosto um professor da USP escreveu um livro que era assim, treinamento esportivo e aprendizagem motora. São 2 áreas diferentes da educação física. Um divórcio sem casamento. Que as pessoas nunca se juntaram para trabalhar junto, que seria fundamental. A aprendizagem motora versa sobre como ensinar. E o treinamento esportivo com desempenho. Quem não aprende bem no início não vai ter um desempenho. Então ele escreveu treinamento esportivo e aprendizagem motora, um divórcio sem casamento. No meu caso, encontrar a cara metade do que eu acredito e da que a IMO propõe. E foi muito interessante. E antes de eu ter encontrado a IMO, eu tinha tido uma experiência intuitiva. Isso. Que eu compartilhei com as pessoas. Importante você contar, né? Eu antes de ter essa ideia, aí você vê como foi encontrar a cara metade. Uma pessoa que é do meu staff, que a gente chama de assistente administrativo, entrou na sala e falou, Hugo, a gente precisa decidir aonde nós vamos plantar as mudas que a gente recebeu do horto. E eu automaticamente falei, você pode ir lá agora, lá embaixo? Né? Eu falei, posso. E eu levantei e durante a caminhada até o local que estavam as mudas, eu falei assim, o que eu sei, né, para saber onde vai ser plantado as mudas, para tomar essa decisão? O que eu sei? Eu só sou o diretor. E isso me dá competência para saber onde vai plantar a árvore. E aí eu cheguei lá e lá estava esperando, os jardineiros estavam esperando. O meu assistente administrativo já tinha uma ideia pré-estabelecida, né? E falou, por mim eu colocaria aqui, 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 aqui e ali. E eu olhei para os jardineiros, eles estavam... Esperando, mas com uma feição de... E aquilo lá, né, de você entender a pessoa. Olhar para a pessoa e perceber, exatamente, né, que outros jeitos ela te fala. Exatamente. E, aliás, o jardineiro que planta e cuida de... Ele sabe mais do que nós sabemos. Né? Exato. Aí eu olhei para eles e falei assim, intuitivamente, seu fulano, o que vocês acham disso? Eles se olharam e falaram assim, não vai dar certo. Eu falei, por que não vai lá? Porque aquele local é de difícil acesso, aquele local, por ser difícil acesso, é difícil a gente cuidar, tem muita formiga, não vai sobrar nada. Vocês têm alguma sugestão? Temos sim, professor, nós temos uma sugestão. Aqui, ali. Então,
está tomada a decisão, vai fazer do jeito que vocês querem. Mas isso vai muito além, vai muito além. Porque eu falei, então tá, vamos fazer isso, porque eu fui ensinado assim. Meu pai sempre falava assim, se você não sabe, chama quem sabe. Então, se você não sabe trocar uma lâmpada, não inventa. Eu fui criado assim, chama quem sabe. Tá? E aí, eu me dei conta de quando eu ouvi o jardineiro, lembrar o meu pai falar, pergunta para quem sabe. Né? É isso, a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Ouça, aprenda. E aí, tudo bem. E a ideia era das mudas serem plantadas pelos calouros, num trote solidário. E depois de uns 3 dias, o coordenador do curso, o professor, me procurou e falou assim, Hugo, eu queria passar para você que foi sensacional a atividade do plantio das mudas. E eu falei, por quê? Porque eram 153 mudas que a gente plantou em 20 minutos. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque a gente chegou no local, as covas estavam prontas, as mudas estavam do lado, tinha um bambuzinho e a fita para colocar a muda, plantar a muda e fixar a muda no bastão. E eu falei, caraca, sério? E aí eu fui entender, quando os jardineiros foram ouvidos, eles provavelmente tiveram aquele sentimento de pertencimento. E aí eles fizeram com tanto carinho que foi perfeito. Mas o mais interessante disso, era uma equipe vista como uma equipe problemática. E, na verdade, eles não eram problemáticos, eles só não eram ouvidos e não tinham, pela forma simplória, capacidade de falar, eu sei. Eu sei. Então, é isso. Isso é muito interessante, porque acho que o conceito do chicote que ficou claro, da cenoura citada, acho que para o público que está ouvindo, assim, é aquela imagem de colocar a cenoura na frente do burro, né? Isso. E ele tem um estímulo que seria pelo dinheiro, digamos. Exato. E aí você está descrevendo uma coisa que a gente... Foi falado que estava na visita do Hospital de Santa Filomena, no sentido que a gente propaga. Quem faz é quem sabe. E aí qualquer pessoa, de qualquer profissão, de qualquer nível social, de qualquer escolaridade, sabe. Exato. E pode contribuir. O interessante é que então o teu pai está por trás dessa história, então. Ah, tá, porque foi uma pessoa que sempre nos deu muita oportunidade. E eu estou falando isso, nossa, mas isso é incrível na década de 70. Na década de 70, você... se fosse levado para uma visita, as pessoas têm que ouvir, porque as pessoas mais novas não têm ideia. Se você era levado para participar de uma visita e alguém te oferecia alguma coisa, primeiro você olhava para o teu pai e para tua mãe para saber se podia aceitar. Sabe? Era... Não sou a favor dessa rigidez extrema, e com isso eu não estou criticando a educação que eu recebi, porque às vezes castra muito a iniciativa. Mas eu tive pais que deram a oportunidade de eu me posicionar. Te deram referências. Isso, e aí muitas referências. Então, talvez eu tenha sido com esse exemplo de procurar o que quer fazer, do que gosta, se for preciso abandonar alguma coisa. Não, é que depois de décadas depois te coloca na situação de ouvir os jardineiros. Exatamente. E aí você também está descrevendo resultados. E, se a Josefina me permite, o salto entre conhecer aquele negócio lá chamado horizontal e agora em termos de resultados. Sim, é incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, desse processo que você fez aí com o IMO, que tem esses 2 eixos, né, o vertical e o horizontal. Como é que está sendo a experiência prática das unidades de gerenciamento básico, que são as equipes, que são os times, né? Se você puder trazer, trazer alguma coisa. Quando fui para o Lambra, né, eu fui sozinho, não fui com uma funcionária, uma funcionária que é do staff da direção, e eu voltei encantado. Que foi na conferência, né? Na conferência do IMO lá, de gestão em Olambra. E liderança horizontal, isso. Que o Adrian Beckman que depois, temporalmente, vocês foram com uma equipe maior no Hospital Santa Filomena. Exatamente. Tá. E quando eu voltei para cá, para Ribeirão,
várias pessoas me falaram assim, olha, isso é muito legal, mas não dá certo na nossa estrutura pública. Não dá certo. Porque eles estavam ainda acreditando naquela questão do monitoramento. As pessoas têm estabilidade, não vão criar vínculo, coisa e tal. E talvez essa geração, com certeza, eu não tenho dúvida, que mais segura é o bem-estar do que o salário. É o bem-estar. Então eu pensava, se o ambiente melhorar, isso vai dar certo. E aí a gente começou coisas mais simples e o resultado é impressionante. Eu tive um problema bem de gestão mesmo do dia a dia, de um piso de uma quadra que quando alguma coisa era manuseada sobre esse piso, rasgava o piso e aí danificava aquele piso e impedia de usar. E uma dos instrumentos que manuseado mal era uma cesta de basquete que se deslocava. E às vezes a turma não soltava, tipo de um freio de mão, e empurravam, ela danificava o piso. E aí nós tomamos a decisão de tirar aquelas cestas, consertar o piso, porque era impossível cuidar para que aquilo não acontecesse, por mais que a gente colocasse recados, coisa e tal. A decisão foi uma decisão drástica, retirar, não poder jogar basquete mais naquela quadra. E aí eu tive uma pressão muito grande por causa disso. E nós colocamos uma outra quadra de basquete num outro espaço que a gente tinha. E aí nós fomos comprar a nova cesta, né? A nova tabela e a nova cesta. E aí a gente já estava fazendo o orçamento e o orçamento era tanto. Aí, intuitivamente ainda, no início, vamos perguntar para quem trabalha lá se dá para colocar essa cesta lá, se não vai atrapalhar as outras atividades. E a pessoa falou, olha, a cesta aqui do lado, ela abaixa e levanta. Tem um sistema de abaixar e levantar para adequar a altura, se é para criança ou se é para adulto. E esse professor me falou, olha, mas é pouco usado, a demanda infantil é pequena. Então a gente quase não tem que mexer na altura. E se você for colocar uma outra cesta, uma outra tabela, não precisa ser móvel, pode ser fixa. A gente economizou R$12 mil com essa informação. Com uma conversa de 5 minutos. Com ouvir, né? Com ouvir. Uma decisão que estava sendo tomada, que não foi tomada, fomos ouvir, e é o óbvio. Quem está nos ouvindo pode falar, mas isso é o óbvio, mas não fazemos. Porque no centro do furacão, no olho do furacão, você toma decisões meio que por impulso, meio que de forma reflexa, porque você não para ouvir quem está lá. Mas é tão óbvio, mas não é fácil no dia a dia. É um exercício contínuo, que às vezes, mesmo eu estando lá com o pessoal da IMO, durante um ano inteiro ainda ocorria no erro de, às vezes, tomar uma decisão sem ter ouvido quem entende. Um erro básico, mas que acontece. É um exercício diário. E aí, o que você está trazendo como exemplo é que a gestão horizontal é possível na prática. Muito, né? Muito. Só que como tudo que a gente cria, né, precisa ser cuidado. Então, não é porque eu fiz essa primeira ação que eu não vou cuidar a próxima. E também porque essa questão a tua busca intuitiva na palavra horizontalidade, né, nesse sentido, também não é uma exclusão da verticalidade. Sim. Não. Ou como você falou, que no fim um treinador seguro, que a decisão final é dele. Sim, é dele. E o grupo, estou fazendo uma leitura aqui, que eu não sou da área, né? Uma vez que eu tenho um líder que é o treinador seguro de si, é tudo que a equipe necessita. Sim. Eu já tive a experiência, Paulo, do contrário, ter um treinador. Na verdade, não era um treinador, era um gestor que se dizia democrático para esconder incompetência. Então ele queria dizer que compartilhava, mas ele não compartilhava, ele transferia a responsabilidade da decisão. E se algo desse certo, os louros são para ele. Se algo desse errado, foi o Paulo que decidiu isso. E não é isso, é ouvir para tomar a melhor decisão. E há determinado momento que
você entende que algumas coisas precisam vir de cima para baixo. Porque talvez você esteja numa posição que a sua visão é melhor. E aquilo está muito claro para você. E quando se abre esse espaço para o diálogo, né, você pode construir o acordo, né? E construído o acordo, aquilo vira norma. Então, são esses dois eixos, né? O eixo horizontal do diálogo e o eixo vertical, né, da regra, da norma. E é muito importante, acho que um segundo momento que eu estou vivendo dessa gestão horizontal é a independência dos grupos, autonomia. Você quer trazer um exemplo? Sim. A gente estava com um problema de um equipamento para agendar o uso, um equipamento que é muito usado, um equipamento que é muito caro, e estava havendo uma série de problemas. Esses problemas foram resolvidos entre as pessoas, não chegou na direção. Então, a pessoa que estava no equipamento entrou em contato com o STI para colocar aquele equipamento dentro do nosso sistema de reserva, e toda vez que alguém tinha o pedido dessa reserva, disparava um e-mail para o coordenador do laboratório e para os técnicos do laboratório. Quando eles vieram me pedir autorização, eu falei, mas vocês já resolveram o problema. Que maravilha! Eles tiveram autonomia para identificar o gargalo, achar a solução e vieram me contar e pedir permissão. Podemos fazer isso? Óbvio que pode. E é isso que eu quero. Porque é fundamental essa autonomia. Porque um cargo de diretor dura 4 anos. E eu acredito em ter impregnado as pessoas, esse termo mesmo, impregnado, da importância de tomada de decisão, de se posicionar frente às questões e dizer, escuta, isso é que às vezes o jogador bom faz, manda para mim que eu resolvo. Manda para mim que eu resolvo. Se eles tiverem essa capacidade de resolver os gargalos dentro daquela unidade de gestão básica, o diretor que entrar novo não consegue destruir essa estrutura. E nem tem interesse, porque ela funciona muito melhor. Porque aí as coisas funcionam por respeito e não por medo. E quando você funciona por respeito, se o líder não estiver presente, as coisas continuarão funcionando do mesmo jeito. Volto para o esporte. Eu vi um treinador que eu levei uma turma para assistir o treino dele. Ele chegou a mim e falou assim, Hugo, eu vou ter que resolver um problema no cartório, porque eu vou sair para viajar com esses meninos, eu vou ter que pegar uma autorização, mas eu vou deixar os meninos treinando e vocês podem ficar assistindo. Ele foi lá, passou todas as tarefas para o time, eles cumpriram direitinho sozinho. E eu entendi, eles cumpriram porque eles têm respeito por aquele líder, não medo. E o líder não precisa estar no local se você respeita a pessoa. Ele se sente parte. Exatamente. Ele se sente dono. Exatamente. Muito Nós bom. Estamos aí no fechamento desse bate-papo gostoso. Que né? daria. E agora, assim, o que você quer deixar como a sua mensagem, olhando esses 3 pilares, né? Da liderança, da gestão e do empreendedorismo, a partir de toda a sua história, né? E desse papel que você tem tão importante como gestor hoje? O que o ser humano, com a sua biografia como um todo, transparece e fala ao mundo, olha, essa é a minha mensagem de um ponto de vista bem pessoal mesmo. Sabe? Eu tenho uma que é do gestor, né? Do gestor minimize as fraquezas da sua equipe e potencialize os pontos fortes do gestor. E que eu falo para os meus alunos, e esse para mim eu acredito piamente, se envolva com aquilo que faça os seus olhos brilharem. E para você poder se envolver com o que faz os seus olhos brilharem, você tem que se conhecer muito bem, para saber qual que é a sua praia. E aí, quando você se envolver numa atividade que faz os seus olhos brilharem, o sucesso só vai ser consequência, não vai ser um fim. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada, Paulo. E eu quero também convidar todos para
assistirem, né, os nossos próximos episódios, que são tão ricos como esse, e lembrar que essa é uma iniciativa do IMO Brasil, em parceria com um profissional muito importante para nós, que é o Miguel Debs, que está com a gente nessa jornada. Até o próximo. Obrigado, Hugo. Obrigada, Hugo.